Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula, a nossa aula de número 5, a aula penúltima do curso de Curiosidades Bíblicas e Históricas, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, aluno e aluna da Escola Machia, né? É um privilégio muito grande ter vocês aqui conosco, estudando juntos a palavra do Eterno, né? Eu quero que você neste momento esteja aí com a Bíblia, o seu lápis em mãos, o seu material de anotação, né? Caneta, né? E nós iremos neste momento iniciarmos com a oração, amém? Eterno Deus e maravilhoso Pai, graça te damos por esta aula, por esta quinta aula do curso de Curiosidades Bíblicas e Históricas. Que a tua presença, que a tua glória, Espírito Santo, esteja sobre mim, sobre a vida dos alunos, das alunas, e que juntos possamos aprendermos a palavra para a glória do Eterno. Amém, Jesus. Espírito Santo, nos ajude. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós chegamos à aula de número 5 e tenho certeza de que será mais uma aula aqui tremenda, né? São 5 módulos aí caminhando juntos, então já estamos juntos aí há algum tempinho, né? Nós iremos tratar hoje sobre alguns títulos, ou pelo menos 5 títulos aqui da nossa lição. Nós tratamos na aula passada, vamos aqui recapitular, estou aqui com a apostila, né? Nós tratamos na aula passada sobre o casamento oriental, né? Nós falamos sobre a ordem de Jesus, por que Jesus ele pediu para os 70 discípulos que não saudasse ninguém pelo caminho. Nós tratamos disso na aula passada, que é o número 7 aí da lição. Nós falamos também do cortejo fúnebre nos tempos bíblicos, ali em Jeremias, como texto base, capítulo 9, versículo 17. Também nós tratamos como eram feitos os negócios dos homens na antiguidade. Lembra disso? Se você não assistiu a aula de número 4, assiste ela, tá? Para que você aprenda, consiga progressivamente aprender a palavra de Deus. Nós iremos tratar hoje sobre um grande assunto também. Nós vamos começar aqui a nossa aula com a lição de número 10, com o título de número 10, né? Nós vamos tratar aqui sobre as viúvas, elas usavam vestes específicas. O texto que nós iremos ler é Gênesis capítulo 38, versículo 14, tá? Nós vamos tratar sobre as viúvas, elas usavam roupas específicas. Olha que coisa aí, coisa bastante interessante, tá bom? Mas antes de nós lermos, eu estou aqui com a apostila em mãos. Eu quero que você pegue a sua apostila e vamos acompanhar a leitura. Lição de número 10. Diz assim: nos tempos bíblicos, vocês especificamente as viúvas usavam uma veste. A veste nos tempos do Antigo Testamento. Ao que parece que havia uma vestimenta própria para as viúvas, pois Tamar, a nora de Judá, usara as vestes de sua nudez. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então no livro de Gênesis, capítulo 38, o capítulo 38 do livro do Gênesis. Vamos tratar desse assunto aqui agora. Livro do Gênesis, capítulo 38, versículo de número 14, que diz assim: então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se,
e assentou-se à entrada das suas fontes, que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e a ela lhe não for dada por mulher. Que interessante, nós vamos observar aqui na nossa primeira lição da aula de hoje, que as viúvas, nos tempos bíblicos do Antigo, principalmente do Antigo Testamento, as viúvas elas tinham vestes específicas que mostrava, que identificava que elas eram viúvas. Fiquei com a sua Bíblia aberta. O Gênesis capítulo 38, que eu li no versículo 14, eu estarei lendo agora o versículo 1. Abra aí Gênesis 38, 1, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tornou e entrou a ela. E ele concebeu e teve um filho e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Preste bem atenção aí, irmãos, dentro do contexto, para nós entender aí o versículo da lição de hoje, 14. Quem é Judá? Judá, filho de Jacó. Judá, sogro de Tamar. Judá, pai de está aqui no texto, né? No versículo 6, que é Judá, ele teve filho chamado seu primeiro filho, filho primogênito. Olha que interessante. E o texto vai dizer que Judá, ele arrumou o casamento para o seu filho com uma moça chamada Tamar. Então ele arruma o casamento para o seu filho. O versículo 7 diz assim, ó: E porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Que coisa triste, né? Então, Judá casa o seu filho com Tamar, e Tamar. E o texto diz que o seu filho primogênito, ele fez coisas maus aos olhos de Deus. E por isso Deus o matou. Misericórdia, né? Olha que coisa grave, né? Ele fez algo muito grave, porque nós entendemos que Deus é amor e também entendemos que Deus é justiça. Deus mata Agora o versículo 8 diz assim: Então disse Judá a Onã. Onã era o segundo filho depois do seu filho Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita a semente a teu irmão. Olha que coisa interessante. Nós tratamos algo parecido na aula passada e vou tratar mais uma vez. Nos tempos do Antigo Testamento, determinado pelo próprio Deus, nós vemos isso dentro do livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, que quando uma mulher ela se casava e o seu marido viesse a falecer, e ela não tendo tido com ele um filho varão, um homem, então seu cunhado casaria-se com ela. Olha que interessante. Isso aqui era uma aprovação no Antigo Testamento do próprio Deus. Lógico que aqui ainda não existia a lei escrita, mas aqui existia a lei, né? A lei aqui dentro do coração dos seres humanos, que era a forma que Deus ali transmitiu primeiro a lei oral, né? A lei interna. Então, o que acontecia? A viúva perdia o esposo, e se ele não tivesse deixado filho, a descendência, ela se casaria com o seu cunhado, o irmão do falecido, e o irmão do falecido seria agora o pai, o esposo daquela viúva, para suscitar
a descendência do falecido. Eu falei isso na aula passada. Então o que acontece aqui? O seu marido morre, o marido de Tamar. Então agora Judá tem um segundo filho chamado Onã. E diz o texto que Judá pede para que Onã entre e tenha relação com a sua cunhada, para que suscite a descendência de Er. Né? Vamos ler agora, e depois nós vamos voltar aqui para o texto, esse é o texto do estudo. Vamos ler aí o livro de Deuteronômio, capítulo 25, no versículo 5. Vamos ver o que diz lá. Deuteronômio 25, mais uma vez, versículo 5. Veja bem o que diz o texto. Deuteronômio 25, 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho. Meu Deus, olha aí, não se casará com homem estranho. De fora, seu cunhado entrará a ela, preste atenção, seu cunhado entrará a ela, e a tomará por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. Olha aí, isso aqui agora já é o tempo da lei, né? Muitos anos à frente da história aqui de Tamar e Judá, talvez aí aproximadamente uns 500 a 600 anos, né? Depois dessa história aqui do texto de Judá lá e Tamar, de Gênesis 38, Deus dá a lei a Moisés, dizendo para que se o defunto morresse, o seu irmão deveria se casar com a viúva para suscitar a descendência do falecido. Versículo 6 de Deuteronômio. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Olha que interessante. Então, o que acontecia? A história, a lei, aqui dada pelo próprio Deus, determinaria que o cunhado casaria com a cunhada, e o primeiro filho que eles tivessem, eles deveriam colocar o nome do falecido, o nome de Er, no caso, né? Para suscitar ali a descendência de Er. Essa aqui era a determinação da lei e também um costume ali entre os hebreus, e também se tornou lei ali de Deus, né? Sempre foi lei, na verdade. Então lei gera costumes, costumes não gera leis. Amém? Olha que coisa interessante, tá bom? Então nós estamos aqui recapitulando, voltando para o texto, para que você entenda, o Gênesis 38. Vamos lá, voltar para o texto. Nós paramos aqui no versículo de Gênesis 38, 8. Diz assim: então disse Judá a Onã, entre a sua mulher, entre a mulher de teu irmão, casa-te com ela e suscita semente de teu irmão. Olha que coisa, casa-te com ela. Então o cunhado tinha que casar com a irmã, com a esposa do seu irmão falecido, né? Ainda bem que essa prática não existe mais, que não é mais válida pela lei, né? Essa prática nunca será boa aqui para nós, nunca vai ter, graças a Deus, né? Glória a Jesus. O versículo 9 diz assim: e Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. Então, o que aconteceu? Onã é o cunhado e ele casa-se com Tamar, só que o texto diz que ele não lhe dá filho. Olha só, ele não quer dar filho a Tamar, ele não quer cumprir, ele não quer suscitar a descendência de seu irmão. O versículo 10: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Meu Deus do céu. Então Deus matou Er, agora mata o cunhado também, porque o cunhado não lhe deu filho, não cumpre o que Deus havia determinado. Olha só
Que história triste é a história de Tamar, né? História triste, fica viúva 2 vezes, e porém sem filhos, sem descendência. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto diz, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. E passando, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois o consolou Judá, e subiu e tosquearam suas ovelhas em Timná, ele e Ira, seu amigo, Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timná a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as suas vestes da sua viuvez. Tá aí. Então, irmãos, as viúvas tinham vestes específicas, tá? Eu trabalhei aqui todo dentro do contexto para você entender. Então, as viúvas, nos tempos dos hebreus, elas tinham vestes específicas que elas tinham que usar, identificando as suas viuvez, o seu luto, né? Tá aí o que aconteceu com Tamar. O texto vai dizer que ela tira as suas vestes e se cobre com um véu. Então havia as vestes específicas das viúvas no Antigo Testamento. Que coisa fantástica! E a primeira lição de hoje que nós estamos aprendendo. Vamos para a lição de número 11. Diz assim na apostila: no Egito, o período de luto para os membros era de 70 dias. 40 dias era para o embalsamamento, né? O embalsamamento. E Jacó, sendo o pai do primeiro-ministro, teve direito a esta honra. Olha que interessante, irmãos. Nos tempos bíblicos, nós sabemos que o Egito é um país que está muito ligado ao povo de Deus. É muito difícil a gente pregar sobre o povo de Deus, sobre o povo escolhido, a nação de Israel, se também sem citar o Egito. O Egito marcou, né, a história do povo de Deus, a abertura do Mar Vermelho, né, a principal ali passagem, os 400 anos do povo hebreu sob o jugo de Faraó, sobre os equícios, né, as pragas, as 9 pragas ali sendo derramadas sobre o povo egípcio. Então é impossível a gente falar do povo de Israel e também não falar do Egito. O Egito está ligado ao povo de Israel. O povo de Israel estava ligado ao Egito, né? E esse período aqui, nós vamos ler agora na apostila, aqui diz que um luto em Israel, no Egito, era de 70 dias. Né? Então o que acontecia? As pessoas que morriam no Egito, eles ficavam de luto por 70 dias ali, de lutos. Né? 40 dias era para embalsamar o corpo do falecido ou da falecida. Que coisa, curiosidades bíblicas interessantes isso aqui, meus irmãos. Nós vamos ver isso aqui, lendo agora no Gênesis capítulo 50, o versículo aí de número 3. Vamos lá. Gênesis 50, versículo 3, que diz assim: e cumpriu-se-lhe 40 dias, porque assim cumprem os dias daquele que se embalsamam, e os egípcios choraram 70 dias. O que acontece aqui em Gênesis 53? Jacó morre, Jacó está no Egito com seus filhos, e o seu filho José, o filho da promessa, havia sido exaltado no Egito. Nós sabemos que José se tornou governador dentro do Egito. José aprendeu a cultura, os costumes egípcios, mas porém José era um homem de Deus, José era íntegro, José era hebreu. Nós sabemos que José é o governador. E qual era o costume? O costume era o seguinte: quando alguém como José, que era
da família dos nobres, da realeza, morresse alguém da família, então para esta família eles teriam que chorar ali por 70 dias de luto. 40 dias era para embalsamar o corpo do ente querido. E aqui acontece a mesma coisa, Jacó morre e José ali 40 dias vai embalsamar o corpo de seu pai Jacó, né? E vai chorar ali por 70 dias pela perca do seu pai. Que coisa interessante, isso é curiosidades bíblicas. A gente só aprende estudando, assistindo e aprendendo, como nós estamos aqui nessa quinta aula, penúltima aula do nosso curso de curiosidades bíblicas e históricas, né? Que algo interessante. Vamos para a próxima lição, a lição de número 12, aí na apostila, lição número 12. Nos tempos bíblicos, nós vamos falar aqui, o texto está no livro do Apocalipse. Apocalipse, vamos abrir lá? Apocalipse, capítulo 1, livro do Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 7. Livro da Revelação, né? O livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos ler aqui então, né? Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o ultrapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha, vamos ler aqui na apostila primeiro para a gente fazer uma exegese aqui da nossa lição de número 12, Apocalipse 1:7. Nos tempos bíblicos, no casamento, as atenções eram centralizadas no noivo e não na noiva. Isto porque a noiva saía ao encontro do noivo com um véu e ninguém podia ver. Somente no 7º dia da festa, a noiva era apresentada aos convidados, tipificando a igreja que no arrebatamento não será vista pelo mundo, somente na revelação de Jesus, 7 anos depois. Olha que coisa aqui fantástica. O que isso tem a ver, irmão, com o casamento? Tudo a ver. Primeiro, quem escreveu o Apocalipse foi João. João, servo do Senhor Jesus Cristo. João, apóstolo. João foi discípulo, depois apóstolo de Cristo. João, seguidor de Jesus. João tem a revelação do Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego significa revelação, significa desvendar, mostrar aquilo que está escondido. Então o Apocalipse, esse é o propósito do livro, revelar, mostrar aquilo que está em oculto, aquilo que está em mistério, mas se tornar à tona. Esse é o sentido aí da palavra Apocalipse no grego, né? Então João escreve o Apocalipse por volta ali do ano 90, 96 depois de Cristo. E João tem uma visão, né? João tem uma visão, e nesta visão Deus fala com João no capítulo 1, versículo 7, dizendo a João que, fazendo-lhe uma promessa aí, dizendo: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Isso aqui é uma promessa, meu irmão, minha irmã, que Jesus está fazendo a João e dizendo a ele que notifique aos pastores das 7 igrejas do Apocalipse, dizendo que ele virá. Só que essa expressão eis que venho com as nuvens, a expressão eis significa no grego fique atentos. Isso significa no grego. A expressão nuvens significa santos. Ou seja, a vinda de Jesus aqui nós chamamos no grego de parousia. Parousia. O que é parousia no grego, irmão? Parousia significa retorno, advento, vinda de Jesus. Isso é parousia. Então essa palavra aqui, vinda, no grego é parousia.
E os teólogos classificam esse termo parousia em duas fases. Ou seja, Cristo ele fez promessa que virá em duas fases. Vou te explicar melhor. A primeira fase é o arrebatamento. Jesus virá para buscar a sua igreja. E a segunda fase, Jesus virá, desculpa irmãos, com a igreja. Olha que interessante. Nós precisamos entender isso, irmãos. A primeira fase, Jesus virá para a igreja. A segunda fase, ele virá com a igreja. É diferente, tá bom? E como eu sei, irmão, que nesse versículo 7 não se trata do arrebatamento, é simples e profundo. O texto diz que todo olho o verá. O arrebatamento, irmãos, aqui não se aplica porque o arrebatamento será iminente, invisível. Ninguém verá o arrebatamento. A pessoa vai sumir, vai ser algo. Agora, a expressão todo olho o verá, ou seja, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Quem aqui? Jesus. Jesus aqui está se referindo que depois, quando a igreja for arrebatada, depois de 7 anos, ele virá com a sua igreja e descerá em Jerusalém, em Sião, para reinar o seu governo messiânico, o milênio, por 1000 anos. Isso aqui é estudo de escatologia, né? Mas o que isso tem a ver com o casamento? Tudo. Tem tudo a ver. Jesus era judeu, João era judeu, e obviamente que eles vão usar o seu costume, a sua cultura judaica, né? Um casamento judaico durava 7 dias. Lembra que eu falei isso no curso? Por que a igreja ficará 7 anos no céu? Simbolizando a bodas do Cordeiro. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, a igreja é a esposa, Cristo é o esposo. E durará 7 anos ali de bodas do Cordeiro, enquanto que a terra está acontecendo a grande tribulação, a igreja reinará 7 anos no céu, festa de bodas, de casamento com Cristo. E depois dos 7 anos, o que vai acontecer? Ele virá aqui no capítulo 1, versículo 7, dizendo: e eis que venho com as nuvens. Nuvens quer dizer os santos, a igreja, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram comprados pelo Messias, por Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, ou ungido. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui Jesus está se referindo a uma cultura, ao costume do casamento judaico. Ele virá após 7 anos com a igreja. Aleluia. Isso é uma promessa muito profunda, né? E outra coisa interessante é que dentro de um casamento judaico eram 7 dias de festas e a noiva ela ficava com seu rosto com o véu todo coberto e ela não podia mostrar na festa o seu rosto. Apenas no 7º dia, no último dia da festa, ela tirava o véu e aí o noivo apresentava aos convidados a noiva. O que isso quer dizer? Que assim como no casamento judaico a noiva, aqui é a igreja, tá? Tipifica a igreja. O que isso tem a ver? Tudo a ver que quando está acontecendo o casamento 7 anos, depois de 7 anos, o mundo conhecerá quem é a igreja, quem é Cristo, e todo olho o verá. Deus, Jesus, mostrará a sua esposa para todo mundo. Todas as terras, todos os países, os continentes aqui verão Cristo descendo com a igreja e ele revelando a sua esposa, mostrando a sua noiva para a humanidade. Aleluia. Isso vai acontecer, né? O interessante é que o casamento judaico também, o centro do casamento não é a mulher, é o noivo. Aqui no Ocidente é diferente, né? As atenções são a noiva, mas no Oriente é diferente. A atenção é o noivo. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda que você pode pregar isso, tipificando. Assim como no casamento judaico dura 7 dias, no céu também serão 7 anos de casamento. Aleluia. E assim como no casamento judaico, a noiva,
o noivo tira o véu no último dia, a Cristo também, depois de 7 anos, tirará o véu espiritual e o mostrará a sua noiva para toda a terra, para todo o globo terrestre. Que coisa fantástica, né? Meu Deus, isso é lindo que você está aprendendo. Pregue isso. Vamos para a lição de número 13, né? Lição do número 13, que diz assim: você sabia que os sacerdotes só podia casar com uma virgem se ela só podia casar com a moça se ela fosse virgem? Irmãos, que interessante. Levítico 21:13. Vamos ver lá rapidinho. Levítico 21, capítulo 13. Essa lição aqui está fantástica. Levítico 21:13. Olha que curiosidades bíblicas que nós estamos aqui descobrindo. 21:13, né? Olha só, é a lição de número 13. Diz assim: ó, e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que eu santifico. Irmãos, que coisa, olha aqui para mim, que coisa linda, né? É Deus quem dá a lei, era Deus quem determinava. O que acontece aqui? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram aqueles que entravam no tabernáculo para oferecer o sacrifício a Deus. Eles eram os intercessores do povo. Eles apresentavam as ofertas, as expiação, as ofertas de pecados, o arrependimento do povo até a Deus. Hoje nós sabemos que os sacerdotes, somos sacerdotes, são os pastores, os obreiros, e a igreja, nós somos os sacerdotes. Todos nós hoje podemos oferecer o nosso culto, nosso sacrifício, e o nosso intercessor é Jesus, o Espírito Santo e a própria igreja, os irmãos uns aos outros. Nós vemos aqui que Deus determinou dizendo que todo aquele que fosse sumo sacerdote era lei, porque Deus falou, não é costume. Quando Deus fala, é lei. Deus disse que eles não poderiam casar com mulher viúva, nem repudiada, quer dizer, divorciada, e nem prostituta ou desonrada. Ou seja, só poderiam casar com mulher virgens quem era sumo sacerdote. Isso é o curso de curiosidades bíblicas e históricas, que se fosse nos dias de hoje, os pastores não poderiam casar com mulheres viúvas, divorciada, muito menos nem prostituta. A mulher teria que ser virgem. Isso era determinado aí pelo próprio Deus. Que lição linda, né? Nós aprendemos mais uma lição aqui. Lógico que isso não vale mais, não é que não vale mais, foi para Israel a forma que Deus trabalhou com Israel. Vamos para a última, para a lição de número 14, né? Que diz assim na apostila: o nascimento de uma criança e a sua purificação. Levítico aí 12 mesmo, vamos ver aqui em Levítico. Nós já estamos aí no livro de Levítico. Capítulo 12 de Levítico diz assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da expiação de sua enfermidade será imunda. E no 8º dia circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, e nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Olha que interessante. O que aconteceu, irmãos? Aqui é o seguinte: quando nascia, isso aqui é a lei de Deus em Levítico, o próprio Deus também falando, quando uma mulher tinha um filho, macho, ela se tornava impura ao momento que aquele bebê nascesse. Não que o bebê era impuro, mas o sangue, o fluxo de sangue, representava impureza ali no tempo da lei. Nós chamamos esse período de sangue, de fluxo de sangue, de nidá no hebraico, período de impureza, período de impureza, né? É nidá no hebraico, chama-se nidá,
nidá, período de impureza. Então, nesse período que nascia o filho varão, a mulher ela tinha que ficar 40 dias sem tocar em coisa sagrada. Nada que fosse sagrado, santo ao Senhor, ela podia tocar. E ninguém podia tocar nela, porque se tornava impuro, porque ela estava na fase de impureza do fluxo de sangue. Olha que interessante, quando nascia um homem, a mulher tinha que ficar 40 dias se purificando. Olha aqui a curiosidade bíblica, isso aí no tempo da lei, no tempo da lei, determinação por Deus. E se fosse menina, irmão? Está aí no versículo 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como sua separação, e depois ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Se fosse mulher, a mulher tinha que ficar 80 dias se purificando, não poderia tocar em nada, ninguém poderia tocar na mulher, porque ela era considerada impura. Mas por que isso, irmão? Porque o sangue para Deus era mostrado aqui como um ato de impureza, o fluxo, né? Na verdade o fluxo, não o sangue, sim o fluxo de sangue, era para Deus como algo impuro, impuro. Por isso que o salmista diz no Salmo de número 51, deixa eu ver aqui, acho que o verso 5, ele diz assim: e minha mãe me concebeu em pecado. Olha aí, né? Eu vou até ler aqui o Salmo 51, o verso de número 5. Olha que interessante, interessante. Diz assim, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista Davi aqui está dizendo que ele nasceu já com a natureza pecaminosa. Isso porque Adão pecou. Se Adão pecou, todos nós pecamos, como diz o apóstolo Paulo. Esse aqui seria o sentido de se purificar a mulher, a natureza pecaminosa, né? Não que o bebê em si era algum tipo de maldição, jamais. A criança ela é herança de Deus, a criança ela é a promessa de Deus, a maior promessa depois da salvação é a família, né? Então, por causa que, representando a impureza sanguínea aqui do fluxo de sangue, tá bom? Vamos para a última lição de hoje, a lição de número 15, que está ali em Gênesis 30, 14. Vamos ver lá. Gênesis 30, 14. Vamos ler aqui, para nós encerrar a lição de hoje, né? Diz assim, ó: e foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe a Leia, sua mãe. Então disse a Raquel a Leia: ora, dai-me das mandrágoras de teu filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Mandrágoras aqui, ela era um tipo de maçã, parecido com maçã, essa fruta, né? E eles acreditavam, nos tempos bíblicos, as mulheres acreditavam que as mandrágoras, elas produziam fertilidade. Se a mulher fosse estéril, quando ela comesse, ela se alimentasse das mandrágoras, ela ficaria fértil e daí ela poderia gerar o filho. Foi o que aconteceu aqui dentro do texto. Se você ler aí, você vai ver que Raquel, ela é estéril, esposa de Jacó, e a sua irmã Leia, ela quer pegar as mandrágoras, ela faz uma negociação com o seu sobrinho Rúben, filho de Leia, para comer as mandrágoras, né? Crendo ela que aí ela poderia ser mãe. Isso aqui é uma superstição. Era uma oração aqui supersticiosa. Então eles acreditavam que a mandrágora ela fazia a mulher ficar fértil, né? E quantas pessoas hoje dentro da igreja que é supersticioso? Tem gente, meu Deus, é superstição. Eu já vi pessoas crer no sal grosso. Eu já vi pessoas crer em um dente de alho colocar dentro do bolso, dizer que ora é crente, superstição. Outros dizem, se a coruja cantar em cima da minha casa esse ano não vai ser bom, alguém vai morrer. Tudo superstição. Aqui está a Raquel com a sua superstição. Na verdade, quem operava o milagre não eram as mandrágoras. Isso aqui é superstição. Deus não aprova a superstição. Quem operava o milagre era o próprio Deus. Amém?
Nós chegamos em mais um final de uma aula. Quero te agradecer, 40 minutos aí de vitória, estamos juntos aqui a 40 minutos de aula. Nós caminharemos para a última aula em Cristo Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, eu estou aí à sua inteira disposição, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Você é meu convidado para estar ali na Assembleia de Deus terça que vem, ao lado do Detran. Vamos assistir a nossa última aula, se você puder ir, tá bom? Shalom, que o Eterno te abençoe, que o teu Filho Yeshua HaMashiach Jesus Cristo continue nos dando graça e misericórdia. Que o Espírito Santo nos cubra com a sua graça e com a sua presença, sua autoridade, o seu poder e o seu aprendizado. Deus abençoe em nome de Jesus.